Imagina. Vamos lá, então, pessoal. Vamos seguir nessa lógica, então. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, pode interromper, pode enviar a questão aí pelo chat e eu vou tentando aqui responder na medida do possível, tá bem? Bom, seguindo aquela lógica, então, da nossa aula 3, que tratava sobre a legislação, lembrando que o material tá disponível para vocês, né, inclusive os slides, nós vamos, então, trazer mais detalhes sobre a resolução, que é de 2011, que trata da psicoterapia online, ou seja, que trata do serviço de telesaúde para a psicologia. Então, a nossa reflexão começa... Deixa eu só voltar aqui para ocultar essa barra. Pronto. Ok. Então, ante as várias demandas surgidas nesse tempo que a gente chama de contemporaneidade, e talvez essa seja uma expressão muito familiar de vocês, talvez pouco conhecida, mas muito familiar, se fala muito de contemporaneidade, hipermodernidade. Fica a dica, então, para que você depois leia algum texto ou alguma literatura sobre isso, porque é muito importante que a gente entenda que quando se faz referência a esse termo, contemporaneidade, ou modernidade, ou parecem expressões que não dizem muita coisa, mas na verdade elas dizem e elas demarcam um certo tempo, uma certa maneira da sociedade funcionar, né? Quando a gente fala, por exemplo, do final do século XX, início do século XXI, a gente, então, está falando de um tempo, e aí a gente já pode se incluir nesse tempo, né? Estamos no século XXI, onde há um paradigma que marca a transição, a mudança de um tempo para outro, digamos assim, de uma era para outra. A era, então, que nós estamos é marcada pela tecnologia da informação ou pela internet. Então, nesse tempo, que é o tempo que nós vivemos, a internet tem se mostrado como uma alternativa não só de comunicação, mas como um espaço de relacionamento e um espaço de práticas profissionais também, né? Esse tipo de comunicação que se dá na internet, como nós falamos na segunda-feira, ou esse tipo de comunicação e de interação que se dá mediado pela tecnologia da informação, de alguma maneira atravessa a experiência de sujeito, não é? Ou promove um certo processo de subjetivação, e a gente pode ver isso, por exemplo, nas redes sociais. Todo mundo aqui tem rede social. Quem não tem rede social, de alguma maneira, sabe o que é rede social e interage na rede social, mas eu imagino que todos os que estão aqui tenham rede social. Então, esse espaço da rede social, esse espaço da internet, de alguma maneira, é um espaço de produção subjetiva ou de um processo de subjetivação. O que isso significa? Significa que, à medida que eu vou utilizando a ferramenta internet, a ferramenta tecnologia, eu vou criando uma maneira de estar no mundo. Eu, enquanto sujeito, vou assumindo um lugar específico no mundo a partir da gerência ou a partir da influência disso que a gente está chamando de tecnologia da informação. Então, no que diz respeito à telesaúde e agora especificamente à psicoterapia, a internet também é um espaço de prática da psicoterapia. E essa prática, como eu disse na segunda-feira, está regulamentada por essa resolução de 11 de maio de 2018, do Conselho Federal de Psicologia. É importante dizer, e mais à frente eu vou mostrar isso nas referências, inclusive vocês têm essas resoluções à disposição de vocês. No dia 26 de março, se eu não estou enganado, houve uma nota, quase que uma nova resolução do Conselho Federal de Psicologia, reavaliando, como eu disse na segunda-feira, abrindo algumas exceções para a prática de psicoterapia online. Mas a resolução que organiza a prática de psicoterapia online ou telesaúde no campo da psicologia clínica é essa resolução de 11 de maio de 2018. O que ela diz lá, então, no seu artigo 1º? Regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias da informação e da comunicação. Então, quais são os serviços psicológicos autorizados nessa resolução? Está lá no artigo 2º, consultas ou atendimentos individual ou grupal em tempo real ou não. O que a resolução chama aqui de tempo real, para algumas discussões ou no contexto de algumas discussões
no campo de algumas abordagens, inclusive na abordagem que eu pratico, a abordagem de psicoterapia que eu pratico, há, inclusive, a necessidade de se discutir o que é esse tempo real. Mas o que a resolução quer dizer ao utilizar o tempo real é aquela diferença que nós fizemos na segunda-feira entre uma interação síncrona ou assíncrona, né? Ou seja, eu posso praticar uma consulta ou um serviço de telesaúde via psicoterapia, um atendimento individual ou grupal de maneira síncrona ou assíncrona. E aí tem pano para mangas para a gente discutir, não é, pessoal? As implicações disso, a relevância disso, os cuidados que precisam que nós precisamos ter, não é, nessa prática. Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, um pouquinho sobre esses desafios também. O segundo ponto é o processo de seleção de pessoal, também é possível para o psicólogo, num serviço. E aí, algumas dessas questões talvez pareçam não dizer respeito ao campo da saúde, mas a gente sabe que, mesmo no campo da saúde, há aí, no caso da psicologia, a possibilidade de se atuar nessa dimensão da seleção de pessoal também, né? Utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados, então os famosos testes utilizados aí pelos psicólogos podem também ser ofertados através de um serviço de telesaúde e supervisão técnica de serviços prestados por psicólogos. Esse item aqui entra naquele campo daquele projeto nacional, né, de telesaúde que nós vimos na segunda-feira, no campo do SUS, como um serviço de interação entre profissionais. Quando um profissional vai fazer uma consulta a outro, a um especialista, não é? Nesse caso aqui, a resolução abre espaço para isso e a gente poderia acrescentar aqui a supervisão clínica também. O artigo 3, a prestação de serviços psicológicos referentes a esta resolução está condicionada à realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia e sua autorização. Faltou uma letra aí no final da palavra. Como eu disse para vocês também na segunda-feira, a resolução, então, orienta para que o psicólogo, o profissional de saúde, faça o cadastro e a nota mais recente abria exceção para que essa pessoa pudesse fazer o cadastro, mas não seguir à risca tudo aquilo que era exigido naquele cadastro. Parágrafo único. Os critérios de autorização consideram os fatores ético, técnicos, administrativos e adequabilidade do serviço. Você vai fazer o seu cadastro lá no EPSI, na plataforma, no conselho, você precisa dizer que tipo de público você quer atender, você precisa dizer que tipo de serviço você vai disponibilizar para saber se esse público e se esse serviço se adequam a esse tipo de metodologia que é a telesaúde, nesse caso, a psicoterapia online. Então, foi tentando levantar reflexões sobre essa resolução, sobre a prática de telesaúde, psicoterapia online, nesse campo que é desafiador para todos nós, que é a tecnologia, o que é a internet, que eu e a minha colega, a doutora Marivanha Boca, fizemos em 2019 um trabalho que tentava discutir, entre outras coisas, como é que a gente pode pensar, então, a telesaúde ou a psicoterapia online no campo da abordagem que trabalhávamos. Eu não vou trazer esses detalhes mais teóricos para vocês, mas eu quero apenas aqui traçar com vocês algumas diretrizes sobre como é que a gente pode pensar um serviço de telesaúde no campo da psicoterapia. Veja que aqui a gente está falando da psicoterapia, mas a gente não pode esquecer que o trabalho do psicólogo no campo da saúde não é só a psicoterapia, não é? A gente fala da psicologia clínica, ou a gente fala da clínica para a saúde como um campo de investigação. No caso da clínica psicológica, ela não se dá apenas no aspecto da intervenção psicoterapêutica, no sentido de fazer psicoterapia, disponibilizar psicoterapia. Não. A clínica é um campo, é uma forma de enxergar o sofrimento psíquico e a condição do sujeito, né? Nesse sentido, eu tenho a psicoterapia como uma das ferramentas para o campo de atuação clínica do psicólogo. Mas a gente pode considerar que esse campo de atuação, ele abarca outras formas de atuação. Por exemplo, no hospital, por exemplo, no ambulatório, né? Eu, por exemplo, tenho uma experiência de trabalho
que não deixa de ser um trabalho clínico, ou a partir da psicologia clínica. É psicologia hospitalar, mas está ali lado a lado, ou ladeado com um olhar clínico, né, na UTI, junto a pacientes oncológicos, na emergência de um hospital, com grupos de crianças na pediatria e por aí vai, né? O que eu quero chamar a atenção é que esses serviços podem ser disponibilizados através de uma metodologia como essa, a telesaúde. Então, questões importantes que ainda precisam ser discutidas, pesquisas que ainda precisam ser feitas sobre esse processo que é disponibilizar um serviço de saúde, e aí no caso da psicologia, a psicoterapia online. Eu coloquei para vocês, então, algumas questões, alguns desafios na segunda-feira, né, para você pensar, por exemplo, que na sua prática você pode utilizar seu interesse pelo serviço de telesaúde como uma plataforma de pesquisa, não é? Aproveitar, então, para, a partir da sua experiência enquanto alguém ou um profissional que quer disponibilizar um serviço de telesaúde, construir pesquisas sobre isso, já que existem poucas pesquisas nesse campo. Então, é importante que a gente pense no campo da psicoterapia online. Quais as vantagens e quais as desvantagens em se utilizar, por exemplo, as redes sociais, o Skype, o WhatsApp, ou qualquer outra modalidade, ou qualquer outra plataforma ou aplicativo para um serviço de psicoterapia. E aí essa reflexão cabe para todos os outros campos, né? Como que eu, enquanto enfermeiro, enquanto um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um médico, posso pensar em implicações de um serviço ou de uma teleconsulta utilizando essas plataformas aqui que nós estamos mencionando no slide. O que isso implica, de fato, no meu trabalho e na oferta do serviço que eu estou colocando para o meu paciente? Que questões éticas estão envolvidas nessa prática? Nós falamos disso um pouquinho na segunda-feira, só quero dizer semana passada. Na segunda-feira, né? Inclusive, a legislação que nós consultamos, ela já evoca alguns compromissos éticos, trazendo, então, para a cena da discussão, inclusive o Código de Ética Profissional. Mas aí fica uma questão que com o advento da internet, com o advento das novas tecnologias, que novas questões éticas, ou que questões éticas novas surgem como um desafio para que a gente discuta na nossa prática. Por último, garante esse tipo de serviço, no caso a psicoterapia online, o estabelecimento e a manutenção de um vínculo terapêutico necessário entre o paciente e o psicoterapeuta? Será que é possível estabelecer um vínculo terapêutico? E, de novo, a gente está falando da psicoterapia online aqui, mas a gente pode pensar nas outras profissões. É possível você estabelecer um vínculo com o seu paciente, conhecendo o seu paciente via tecnologia somente, não tendo um encontro pessoal, um encontro presencial com ele? É possível estabelecer esse vínculo? Que tipo de vínculo é estabelecido aí, né? Vamos pensar sobre isso. Como pensar a vivência desse tempo real, sobre o qual fala a resolução, tem lá a expressão tempo real, e dessa espacialidade virtual, como aqui a gente está vivendo aqui, não é? Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar. Como pensar isso no aspecto do serviço de saúde que eu estou disponibilizando e com o objetivo de atender, de fato, a demanda daquele paciente. Será que é relevante a gente pensar nisso? Eu acho que sim, né? Como pensar, então, essa vivência do tempo real e da espacialidade virtual entre paciente e profissional de saúde, né? Entre o paciente e o psicoterapeuta, nesse caso. Como pensar essas questões? E aí eu já entro aqui numa questão mais teórica, que não vai ser o caso, mas como pensar essa dimensão da interação virtual a partir da teoria com a qual você trabalha, seja ela qual for, a partir do campo de atuação que você está atuando. Políticas públicas, por exemplo. Você que trabalha com assistência de saúde no campo, como nós falávamos na segunda-feira, no SUS, né? O que está em jogo aí, né? Então, vamos lá. Pela garantia ética de um contrato psicoterapêutico na praxis de psicoterapia online. Primeira questão que talvez seja importante a gente pensar no campo da psicoterapia online e na telesaúde de um modo geral, é essa corresponsabilidade entre o psicoterapeuta e o paciente. Se na psicoterapia presencial, por exemplo,
É o psicoterapeuta o responsável pela garantia da configuração na qual se dá o processo. O que isso significa? O local apropriado, é o psicoterapeuta que tem que providenciar uma sala de consultório adequada, que garanta o sigilo, que garanta a manutenção do vínculo. Na psicoterapia online ou num serviço de telesaúde no campo da psicologia, o paciente é corresponsável por esse processo. E o meu contrato, o contrato que eu estabeleço com ele, precisa convidá-lo a assumir essa corresponsabilidade. Ou seja, é ele que vai ter que providenciar, ao falar comigo, ao interagir comigo numa sessão online, estar num local adequado, onde não haja o risco de ser interrompido, onde não haja o risco de que outras pessoas escutem o que ele tá falando. Então, o local adequado para a sessão, garantir manutenção do sigilo no processo, bem como a garantia dos dados, né, daquela sessão, das informações daquela sessão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política de proteção de dados. Eu trouxe uma apresentação de slides para a gente discutir isso. Mas, no caso da psicoterapia online, o paciente também é corresponsável. De um lado, o profissional de saúde, nesse caso o psicólogo, é o primeiro e inteiramente responsável. Mas isso não significa que o paciente também não seja convocado a assumir uma corresponsabilidade nesse processo, responsabilidade, inclusive, pelo sustento do vínculo online. Vocês devem concordar comigo, e nós falamos sobre isso na segunda-feira, que não é todo mundo que sustenta, por exemplo, uma videoaula, não é? Não é todo mundo que sustenta no sentido de conseguir estar, não é, nesse encontro online, conseguir estar numa consulta online. Algumas pessoas, e eu acredito que muitas pessoas, exatamente por conta desse momento da pandemia, estão vivendo uma saturação da tela, ou seja, já não aguentam mais estar interagindo pela tela, não é? De um smartphone, de um computador. Então, o vínculo terapêutico pensado no campo da psicoterapia clínica também precisa ser pensado, a gente também precisa pensar esses aspectos, até que ponto aquele paciente não sustentou aquele vínculo terapêutico, exatamente porque ele tem dificuldade em lidar com a tecnologia, por exemplo, né? A segunda questão, a previsão de encontros presenciais é uma das premissas que eu defendo na minha prática, eu coloco em prática na minha prática clínica, e eu defendo teoricamente nesse trabalho, eu e a minha colega Marivânia discutimos e defendemos aqui a presença, que é um dos elementos fundamentais para esse tipo de psicoterapia que a gente trabalha, precisa ser feita uma manutenção da presença. O que isso significa? Quando eu disponibilizo um serviço de psicoterapia online, eu tenho que também, guardadas aí as condições de segurança e de possibilidade, nesse momento da pandemia, em alguns meses isso não foi possível, não é? Mas, guardado esse nível de segurança, eu preciso garantir uma perspectiva de encontros presenciais. Quando eu estabeleço com um paciente, posso até iniciar o processo de psicoterapia com ele online, ou seja, ele me conhece só aqui via telesaúde, via teleatendimento. Mas eu tenho que estabelecer com ele uma previsão, uma agenda de que a gente se encontre presencialmente, porque esse encontro presencial, no caso da psicoterapia, é fundamental. Tá bem? Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Tudo bem. Então, sessão online, estamos falando aí de uma presença virtual, sessão presencial, uma presença de fato, uma presença factual, né? Como lidar com essas duas dimensões. Bom, daí a gente precisa pensar, então, a partir daquilo que nós defendemos nesse texto, nesse trabalho, a referência bibliográfica está disponível para vocês, vocês vão poder acessar depois. A gente está falando, mesmo num serviço de telesaúde, de um espaço relacional. A gente não pode perder isso de vista, pessoal. Eu estou mantendo um tipo de relação com o meu paciente, uma relação que, nesse caso, é mediada pela tecnologia. Exatamente porque é uma relação mediada pela tecnologia, ela tem uma implicação específica na condição daquele paciente ou na vivência daquele paciente. A própria noção de temporalidade, né? A gente falou aqui uma modalidade de um serviço síncrono ou assíncrono. Eu posso interagir com o meu paciente, deixando uma mensagem para ele, só depois
ele vai responder aquela mensagem. Como é que fica isso em termos de sofrimento psíquico, por exemplo? Será que aquilo que ele registrou ontem ainda se passa hoje? Né? Então, eu não posso perder essas dimensões de vista. E a dimensão da espacialidade, no caso dessa abordagem específica, que é a psicoterapia fenomenológica existencial, a gente trabalha com uma perspectiva de horizonte de sentido, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Muito bem. Então, para tentar garantir o mínimo possível, não é, de uma organização desse encontro, que é um encontro virtual, que é uma teleconsulta, uma psicoterapia online, a gente, então, propõe que é necessário fazer um enquadramento. O que a gente chama de enquadramento? É como a própria, a gente poderia utilizar essa expressão, né? A própria configuração aqui da nossa relação permite. Vocês estão me vendo aqui numa tela, né? Existem coisas que escapam desse enquadramento aqui. Na vivência do paciente é a mesma coisa, tá? E aí, de novo, isso não se aplica aqui somente à psicoterapia online. Estou falando a partir da psicoterapia online, mas isso pode ser pensado em outras dimensões. O que seria, então, o enquadramento situacional? Nesse caso, o psicoterapeuta relembra ao paciente sobre essa nova situação psicoterapêutica. É diferente o atendimento por telesaúde, é diferente do atendimento presencial. É melhor? É pior? Não sei, depende do momento, depende do serviço, depende da pessoa, do profissional e depende do paciente, não é? É difícil responder essa pergunta de maneira categórica. O que se pode dizer é que é diferente. No caso da psicoterapia, essa diferença ela precisa ser anunciada. Se o paciente já está comigo em atendimento presencial, sei lá, há quantos anos, está acostumado com aquela experiência, com aquela situação que é a sessão presencial. Ele passa agora para uma psicoterapia online, eu preciso com ele discutir o que isso significa. E aí, obviamente, que eu não vou discutir teoricamente com o paciente o que isso significa, porque nem o paciente sabe, não é? Que existe uma teoria, né? Alguns até sabem, dependendo da formação, mas, de modo geral, grande parte dos pacientes não sabem que você trabalha a partir de uma teoria. Mas é importante que com ele você estabeleça, isso está lá no contrato terapêutico, o que isso significa? Olha, agora a nossa experiência vai ser através dessa tecnologia, isso tem uma certa implicação na nossa relação, e aí passa por questões óbvias, como o que eu estou vendo? Você precisa estabelecer uma conexão segura com o paciente. Olha, eu estou vendo a sua imagem claramente, eu estou lhe escutando bem, não estou escutando bem. Olha, eu estou aqui com uma conexão de internet que não está muito boa. Se, porventura, a minha imagem sumir, é porque a internet não funcionou bem. Então, essas questões óbvias, não é, que parecem de só menos importância, elas precisam ser tratadas com o paciente para que o encontro corra de maneira mais ou menos tranquila, no sentido de que a gente precisa garantir ali essas variáveis, né, que por vezes estão para longe da nossa condição de garantia. Então, é isso que eu estou chamando aí de enquadramento situacional. Depois, o enquadramento relacional. Como é que você se sente fazendo aqui a sessão online comigo? Como é, ao final da sessão online, da psicoterapia online, perguntar para o paciente como é que foi para ele, como foi que ele se sentiu, o que ele, enfim, como é que ele viu esse encontro, como é que ele percebeu o paciente, ou melhor, o terapeuta, e da mesma forma o terapeuta dizer como é que percebeu o paciente. Hoje, por exemplo, eu passei o dia atendendo, fazendo psicoterapia online, e numa das sessões online, a impressão que me dava na interação com a paciente, que ela estava aqui comigo nesse enquadramento, mas existiam várias coisas que estavam escapando aqui da tela e chamando a atenção da paciente, né? E isso ficou muito claro, e eu referi isso para ela. E no momento que eu refiro isso para ela, essa minha percepção passa a ser uma percepção que revela um pouco da experiência que ela estava tendo naquele momento. Ela estava muito preocupada, porque estava acontecendo uma determinada situação no trabalho, estava acontecendo uma determinada situação na casa dela. Então, veja que um elemento que, a princípio, poderia não ter nenhuma relação com a interação que estava acontecendo ali na tela, quando eu convido e sou sensível a isso, né? A partir da minha prática, isso, de alguma forma, contribui para que o paciente
elabore melhor a sua condição de sofrimento, né? E, de novo, estamos falando de saúde, pessoal. O exemplo é na psicoterapia online, mas você pode colocar isso aqui em qualquer campo. Interagir com o paciente aqui pela tela não significa estar insensível às coisas que estão para além da tela. Pelo contrário, essas coisas que estão para além da tela, por mais que eu não vá dar conta disso, mas elas precisam estar presentes aqui na minha interação com o meu paciente. O enquadramento relacional, não é? A gente já falou um pouco disso. De novo, é uma outra dinâmica, é um outro tempo, não é um outro time, e eu não posso perder de vista isso. Se eu penso, por exemplo, numa interação pela modalidade de psicoterapia online, um serviço de telesaúde com crianças. A gente falou sobre isso um pouco na segunda-feira. O que significa, não é? Interagir com a criança que, provavelmente, a criança tem um nível de resiliência, né, para essa interação muito menor do que a de adultos. Então, isso é uma questão relevante. Eu não vou passar o mesmo tempo que eu passo com um adulto, não posso passar com uma criança que provavelmente a criança não vai suportar. A criança vai precisar da mediação de um adulto para estabelecer a interação via tecnologia. Então, se eu sou um profissional de saúde, estou atendendo uma criança, essa criança não vai estar sozinha, obviamente, né? E quais as implicações do fato dela não estar sozinha para a minha atuação? Não posso perder isso de vista. Enquadramento temporal, como eu disse, um outro tempo de interação, né? É o tempo da conexão. Às vezes a conexão falha, a imagem congela. Quando isso acontecer, é importante você informar isso ao paciente no campo da psicoterapia online, para que o paciente saiba que você está ali atento ao que está acontecendo, né? Tem uma questão que é muito delicada, que eu vou tocar nela aqui, e a gente não vai ter tempo de discutir, que é a questão do silêncio. Quem é psicólogo sabe que numa psicoterapia presencial, numa sessão presencial, por vezes o silêncio opera, não é? A gente deixa o paciente lá convivendo com o próprio silêncio. Às vezes o silêncio é utilizado e a gente faz um manejo clínico do silêncio. Como é que fica essa questão do silêncio aqui na tela? Provavelmente eu não vou deixar o paciente lá abandonado no silêncio. Primeiro que ele vai achar que a minha imagem congelou, né? Ou que a minha conexão não está boa, que eu não estou escutando o que ele está dizendo. Portanto, até essa questão precisa ser reavaliada, como é que é possível e o que é possível aqui nesse enquadramento temporal que a gente vai ter num serviço de telesaúde como é a psicoterapia online. Então, vou precisar fazer esse manejo da temporalidade, vou precisar fazer o manejo da relação que se estabelece com ele, do enquadramento situacional e da própria experiência, do próprio dito do paciente aqui na tela. Provavelmente, aquilo que ele está dizendo na tela está sendo dito de maneira distinta de como ele diria quando era numa sessão presencial. Professor, e como dar conta disso? Bom, é o desafio, está aí o desafio para todos nós pensarmos a partir da abordagem que a gente trabalha. Ok? Alguma pergunta sobre essa questão que eu acabei de apresentar? Deixa eu olhar aqui o chat, se tem alguma pergunta. Você pode abrir o microfone também, se tiver, e fazer sua pergunta, tá bem? Está sem áudio? Todo mundo está me ouvindo. Tem alguém que não me escuta aí? A Priscila estava dizendo que estava sem áudio. Não consegui pegar o material da última aula. A Lia está dizendo que gostaria de saber se enviaram por e-mail. Depois, o professor Ricardo vai poder responder essas perguntas mais administrativas. Tá? Professor, a gente vai mandar sim, tá? Pelo e-mail das pessoas que participaram, tá? Pronto, então está respondido, viu, Lia? A Erika está dizendo a mesma coisa. A Priscila conseguiu, ela estava com problema no aparelho. Muito bem, a Priscila já está antenada aí com a tecnologia. Alguma pergunta, então, pessoal, sobre o dito até agora? Podemos prosseguir? Muito bem, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, então,
O que vai ser agora? Aula 4. Aula 4, vamos lá. Na segunda-feira, entre outras coisas, nós falamos sobre o desafio ético, né, que é disponibilizar um serviço de telesaúde. Por que um desafio ético? Porque, como nós mesmo chegamos à conclusão, né, na segunda-feira, é um campo novo de atuação, ou é um espaço novo de atuação. Digamos assim, é uma metodologia com a qual nós estamos nos familiarizando agora. Isso significa que todos os postulados teóricos, éticos, técnicos que nós temos na teoria, até então, estão precisando ser revistos, né? E, inclusive, sobre a proteção dos dados do paciente. E no que diz respeito à proteção de dados no campo das novas tecnologias da informação e da comunicação, existe uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa lei ela estabelece algumas regras e alguns princípios para o campo da saúde, tá certo? E eu fui buscar aí alguns elementos da lei para a gente discutir, e também algumas discussões que são muito importantes e relevantes para nós que somos da saúde, mas são discussões do campo jurídico. Então, eu trouxe uma análise rápida aí de esse aspecto entre a lei de proteção de dados e a prática de saúde, que, veja, talvez você diga assim, mas não sou eu que tenho que dar conta dessa dimensão legal a respeito do serviço, é a instituição. Muito bem, se você estiver numa instituição, ótimo, é a instituição que vai dar conta. Porém, você é corresponsável dessa instituição, você é o profissional de saúde, não é? Logo, se foi você que assinou, foi você que carimbou, e você não teve lá a devida precaução e cuidado, seguindo aquilo que a lei, por exemplo, prevê sobre a proteção dos dados do paciente, é bem provável que você vá aí ser chamado, né, a responsabilidade sobre isso. Então, vamos lá. O subtítulo que eu dei, então, Lei Geral de Proteção de Dados